Então agora nós vamos comentar a respeito da comunicação dos atos processuais. E vamos começar os nossos comentários a partir das cartas processuais. Então, por força do limite de competência do juiz, ele só pode processar e julgar litígios dentro dos limites da sua base de atuação territorial. Então, sempre que a prática do ato processual ela extrapolar esses limites, por exemplo, sempre que a prática do ato processual tiver que se dar fora da comarca no qual o magistrado ele exerce a sua jurisdição, ele terá que contar com a cooperação de um outro juiz, mediante a expedição de uma carta processual. Então, na atualidade, por força do artigo 237 do CPC, nós temos 4 modalidades de carta processual. Nós temos a carta rogatória, temos a carta de rogatória, a carta de ordem, temos a carta precatória e temos a carta arbitral. A carta rogatória é uma carta que serve para a prática de qualquer ato processual e que ela é expedida para um outro país. Então ela conta com a cooperação de um juiz, né, que exerça a jurisdição naquele país. Então ela envolve uma autoridade judiciária estrangeira. Então ela é marcada por uma excessiva burocracia, porque além dos requisitos, que são requisitos inerentes a qualquer tipo de carta, né, a carta rogatória ela exige outros, como por exemplo a tradução feita por um tradutor oficial para o idioma do país destinatário ao cumprimento da carta. Ela exige, né, acordos e convenções internacionais. Então, nem todos os países atualmente eles cumprem cartas rogatórias. Então, há toda uma burocracia, né? Tem que ter uma convenção internacional, um acordo internacional entre os países para o cumprimento das cartas rogatórias. Com relação à dinâmica do cumprimento de uma carta rogatória de um país estrangeiro aqui no Brasil, né, a competência para processar esse cumprimento é do Superior Tribunal de Justiça. Então a carta ela vai ser distribuída no Superior Tribunal de Justiça. Então compete ao presidente do STJ conceder o exequatur, que é a ordem do cumprimento. Então, distribuída a carta, ele vai mandar intimar o destinatário e vai mandar intimar o Procurador-Geral da República para a impugnação. Então, o destinatário ou o Procurador-Geral da República podem alegar, por exemplo, né, ofensa à legislação nacional, à soberania nacional, né, ou levantar dúvidas sobre a autenticidade da carta. Eu mesmo atuei num processo deste, em que o meu cliente ele contraiu uma dívida de jogo num cassino de Las Vegas, não pagou, assinou um título como garantia do pagamento, não pagou, foi processado em Las Vegas, foi condenado a pagar a dívida, e quando o cassino veio executar a sentença aqui, eu aleguei que aquela carta rogatória ela ofendia a legislação nacional, tendo em vista que o artigo 814 do Código Civil proíbe a cobrança de dívidas oriundas de jogo de azar. E aí a carta, a impugnação foi acolhida
e a carta não foi cumprida. O fato é, né, impugnada o cumprimento e não tendo sido acolhido ou não impugnado, o presidente do STJ ele vai conceder a ordem de exequatur e aí a carta ela vai ser cumprida, né, pela Justiça Federal, né, da seção ou subseção judiciária em que o ato vai ser praticado. Então, por exemplo, se o ato que envolve o cumprimento da carta rogatória tiver que ser cumprido em Juiz de Fora, vai ser cumprido pela Justiça Federal, né, por uma das varas federais da subseção judiciária de Juiz de Fora, Minas Gerais. Daqui a pouco nós vamos ver os requisitos inerentes à carta.